Então, pessoal, hoje, contabilidade de custos, Banca CESP. Eu sou o professor Moreira. Vamos iniciar. Aí aqui nós temos CESP, SEBRASP, aplicação 30 de agosto de 2015, contador. Então, é uma prova de contabilidade de custos, contador. Para qual órgão? Para o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Isso aqui é o MPOG. Então, a prova é do MPOG. E a prova diz o seguinte: a tabela a seguir apresenta informações relativas ao sistema de custos, produção e despesas de uma empresa que fabrica um único produto. Aqui, ó, ele deu a tabelazinha. A partir desses dados, julgue os itens a seguir, tendo em vista que não havia estoques iniciais, que toda a produção iniciada foi concluída no período e que as informações apresentadas são as únicas relevantes relativas aos gastos da empresa. Aí, 6 questões. 70. A diferença entre o lucro apurado pelo custeio por absorção e pelo custeio variável é inferior a 100 mil? Então, pessoal, para a gente verificar essa diferença, nós temos o quê? Uma formulazinha que é isto aqui, ó. Então, a 70 é isso aqui, ó. A 70 vai ser o quê? Vai ser, ó, o que ficou em estoque, o que não vendeu, né? O que não vendeu é o que ficou em estoque, dividido por quanto? Dividido pela produção, dividido produção total, vezes o custo fixo. Só isto. Ó, então vamos ver, ó, o que não vendeu. Produziu quantas? Produziu 100 mil. Unidades vendidas, 80 mil. Então deixou de vender quantas? 20 mil. E a quantidade produzida, 100 mil. Então, eu já coloco aqui, ó, o que não vendeu, 20 mil. Dividido pela produção total, que foi 100 mil, vezes o custo fixo. Quanto é meu custo fixo? Preço de venda, 55. Custos variáveis, 25. Despesas variáveis, 5. Custos fixos, ó, 1 milhão. Então, meus custos fixos é 1 milhão. Então, eu venho aqui, ó, vezes 1 milhão. Aqui, pessoal, ó, são só os custos fixos, não entra as despesas fixas. Vamos ver quanto é que vai dar isso, ó. Aqui está dividindo e aqui está multiplicando. Então, eu corto esses 3 zeros, ó, com esses 3. Eu corto mais 2 zeros aqui, ó, 2 com estes 2. Então, ficou quanto? Ficou 20 mil vezes 10, que vai dar quanto? 200 mil. Então, o primeiro item, vamos ver. A diferença entre o lucro apurado pelo custeio por absorção e pelo custeio variável é inferior a 100 mil. Isto aqui está falso. Então, essa 70 está falsa. Por que está falsa? Porque deu 200 mil. Vamos fazer a 71. A 71 diz o seguinte: ao vender 43.333 unidades, a receita com vendas total se iguala ao total de custos e despesas da empresa. Então, ele está me referindo se eu vender 43.333. Então, na realidade, pessoal, isso aqui, ó, essa 71 vai ser só você multiplicar os custos variáveis por 43.333, as despesas variáveis e somar os custos fixos. Uma questão fácil, tá? Que no nosso curso a gente vê isso aí muitas e muitas vezes. Então, ó, ficou desse jeito o seguinte, a 71. A 71 ficou assim, ó. Opa. 71. Receita de vendas. A nossa receita de vendas, ele está dizendo que vendeu quanto? 43.333. A quanto? Aí ele disse, ó, o preço de venda unitário é de 55. Então, 43 mil vezes 55, que vai dar quanto? Aí eu pego aqui a calculadora, né, que eu estou aqui, 43.333 vezes 55, dá igual a 2.383.315. E o que é que a questão quer saber? Ó? Ao vender 43.333 unidades, a receita com os vendas total se iguala ao total de custos e despesas. Ou seja,
o meu lucro nesse caso é igual a zero. Então, eu vou somar aqui os custos fixos e os custos variáveis. Ó. Os custos fixos e os custos variáveis tem que dar quanto? 2.383.315. Vamos ver quanto é meus custos variáveis. Custos e despesas variáveis. Vamos ver quanto é que vai dar os custos e despesas variáveis. Custos e despesas fixas. Ele só queria saber, ó, se um vai ser igual ao outro, correto? Então vamos ver quanto é meus custos e despesas variáveis. Ó, meus custos e despesas variáveis, eu tenho custos e despesas variáveis de quanto? De 30. Ó, 30 reais, correto? Então meus custos e despesas variáveis foram de 30 reais. Então, ó, 30 custos e despesas variáveis, custos e despesas variáveis, ó, 30 vezes quanto? 43.333, que vai dar quanto? 30 vezes 43.333, dá igual a 1.299.099. Então, vou botar 1.300.000, tá? Vou arredondar para 1.300.000 os meus custos e despesas variáveis. Eu arredondei para 1.300.000. Custos e despesas fixas. Custos e despesas fixas, ó, ele já deu quanto? 1.300.000. Os custos e despesas fixas a gente não precisa dividir pela quantidade, já é fixo. Se eu fabricar uma unidade é 1.300.000. Se eu fabricar 5 unidades é 1.300.000. Se eu fabricar 50 milhões de unidades é 1.300.000. Então aqui vai dar quanto? 1.300.000. Então aqui, ó, 1.300.000. Com 1.300.000 vai dar quanto? 2.600.000. 2.600.000. Pode observar, ó, que um é diferente do outro, tá certo? E ele estava perguntando o quê? Ao vender 43.333 unidades, a receita com venda total se iguala aos custos e despesas. Não se igualou, ó, ficou diferente, correto? Então aqui está errada a questão está falsa. Aí eu vou lá, ó, e marco a 71 como uma questão falsa. A questão 71 foi uma questão falsa. Vamos para 72. O grau de alavancagem operacional da empresa no momento dado é superior a 3 vezes? Então, pessoal, para a gente fazer a GAU de alavancagem, nós temos duas fórmulas, correto? Quando é que a gente usa as duas? Quando nós vamos fazer duas DRE. Neste caso, não precisamos usar as duas. Por quê? Porque só tem uma DRE. Então, vai ficar fácil, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó. A GAU, como é que eu faço a GAU? A GAU é o seguinte, ó. Vai ser a variação, né? O percentual de variação do lucro sobre o percentual de variação das vendas. Quando é que a gente faz isso? Quando nós temos duas DRE. Neste caso aqui, como só temos uma, então basta fazer isso aqui, ó. Outra fórmula da GAU. A GAU vai ser o quê? Vai ser, ó, a margem de contribuição total pelo lucro. Só isto. Vamos ver quanto é a minha margem de contribuição. A margem de contribuição é o que? Vai ser a vendas menos os custos variáveis e despesas variáveis. Então, vai ser o seguinte, ó. Eu vendi quantas unidades? 80.000 unidades. Então, vai ser assim, ó. Vai ser receita de vendas (80.000), que eu vendi 80.000, a quanto? A 55. 80.000 a 55 vai dar quanto? 80 vezes 55. 4.400.000. 4.400.000 foi a minha receita de vendas, menos custos e despesas variáveis. Custos e despesas variáveis. Quanto foi meus custos e despesas variáveis? 80.000
Meus custos e despesas variáveis, ó, eu já tinha feito na questão anterior. Meus custos e despesas variáveis, ó, era R$30, ó. Tá vendo aqui, ó, foi 30. Eu já tinha feito na questão anterior. Na hora da prova eu tinha que aproveitar esses 30. Então, 80 mil vezes 30, que vai dar quanto? 80 mil, que é a unidade que eu vendi, vezes 30, dá igual a 2.400.000. 2.400.000. Então, pessoal, 4.400.000 menos 2.400.000 vai dar quanto? Vai dar 2 milhões. Esses 2 milhões é a minha margem de contribuição total, ó. Margem de contribuição total. Então, essa minha margem de contribuição total deu 2 milhões. Mas eu quero saber o que? A GAL. Então, eu tenho que dividir pelo lucro. E como é que eu faço o lucro? Dessa margem de contribuição, eu diminuo o quê? Diminuo custos e despesas fixas. Custos e despesas fixas. Que vai dar quanto? Eu também já fiz o custos e despesas fixas. Deu 1.300.000. A própria questão já deu. Então, ó, 2 milhões menos 1.300 vai dar quanto? Vai dar 700 mil. Esses 700 mil é o meu lucro. Pronto, o que é que a questão quer? Quer saber a GAL. Então, a GAL vai ser isso aqui, ó. A GAL vai ser 2 milhões. Por que 2 milhões? Porque é a minha margem de contribuição total. Dividido por lucro. Quanto é o lucro? 700 mil. A minha GAL vai dar quanto? Aí eu venho aqui, eu posso fazer até aqui, ó. Corto esses 3 com esses 3. Esses 2 com esses 2. Sobrou 20 dividido por 7. 20 dividido por 7 vai dar 2,86. 2,85 e uns quebradinhos. Vou arredondar para 2,86. E o que é que a questão pergunta? O grau de alavancagem operacional da empresa no momento é superior a 3 vezes? É falso. Foi 2,85. Não foi superior a 3 vezes. Então, isto aqui está falso. A 3. O custo unitário apurado pelo sistema RKW é inferior a 40? Então, pessoal, se ele quer saber o custo unitário pelo sistema RKW, aí eu tenho que fazer o seguinte, ó. RKW, o que é o RKW? O RKW é um sistema que você soma todos os custos e despesas unitários, correto? Aí eu tenho, ó, pelo custeio variável, eu já tenho quanto de custos e despesas? Ó, custos eu tenho 25, custo variável 25, custo fixo, aliás, despesas variáveis, R$5. Custo fixo, aqui no sistema RKW, sim, no sistema RKW eu vou pegar o custo fixo e vou dividir pela quantidade vendida, tá? Eu posso até somar os dois, 1.300.000 dividido por 80 mil, porque é custos e despesas, tá? Então, vou fazer isto. Custos fixos e despesas fixas. Ó. Custos fixos e despesas fixas. Porque no sistema RKW entra custos e despesas. No sistema RKW entra custos e despesas. Tanto custos variáveis como os custos e despesas fixas. Então vai ficar quanto? 1.300.000 dividido por 80 mil, que vai dar 16,25. Pronto, ó. Então, no sistema RKW, ó, eu tenho meus custos e despesas variáveis, custos e despesas fixas. Agora é só somar. Aqui vai dar 25, 5, 5, 10, com 6, 16, vai 1, 3 e 1, 4. 46,25. Então, no RKW, custo unitário é 46,25. Sistema RKW. O que é que a questão pergunta? O custo unitário apurado pelo sistema RKW é inferior a 40. Isso aqui também está errado. Olha aí, pessoal. 4F. Ou seja, uma questão que tem 4F seguido, quem vai fazer a prova e não está com confiança, toma um susto, tá certo? Vamos fazer o próximo. Ó. O método de custeio variável apura custo unitário superior ao método de custo por absorção, mas não pode ser utilizado para fins fiscais? Aqui está falso já de cara, pessoal. Por que já está falso de cara?
temos duas inconsistências nessa questão. Qual é a primeira? O método de custeio variável apura custo unitário superior ao método do custo por absorção. Isso aqui nunca vai acontecer. Por quê? Porque o custeio por absorção ele envolve os custos variáveis e os custos fixos. Então, já não tem como ser maior. Então, o custo variável sempre vai ser menor do que o custeio por absorção. Mas não pode ser utilizado para fins fiscais. Falso. O custo variável é somente para fins gerenciais. O que a Receita Federal, para fins fiscais, para fins societários, aceita o custeio por absorção. Então, aqui nós temos duas inconsistências. Então, essa daqui também está falsa. Olha aí, 5 falsas. E aí a 75. O custo final de produtos acabados para fins societário é 700 mil. Então, ele quer saber o custo final. Então, ele quer saber o estoque final. O estoque final sobraram quantas peças? Vou fazer a 75 aqui mesmo. A 75 vai ser aqui. Sobraram quantas unidades? Eu produzi 100 mil. Vendi 80, então ficou no meu estoque final 20 mil unidades. 20 mil unidades a quanto pelo custeio por absorção? O que é o custeio por absorção? O custeio por absorção é o que absorve os custos. Custos fixos e custos variáveis. No custeio por absorção, Quanto é meu custo variável unitário? O meu custo variável unitário vai ser de quanto? R$25. A própria questão já deu aqui, R$25. Então, no custeio por absorção, o custo variável é 25. E meu custo fixo unitário? O meu custo fixo unitário, foram quantas? 1 milhão, né? O meu custo fixo, é 1 milhão. E quantas unidades eu produzi? Produzi 100 mil. Então, vai ser 1 milhão dividido por 100 mil, que vai dar 1 milhão dividido por 100 mil. Eu vou fazer aqui. 1 milhão dividido por 100 mil. Corto esses 3 com esses 3, corto esses 2 com esses 2. Então, vai ficar quanto? Vai ficar R$10. Então, no custeio por absorção, custeio por absorção é o que absorve todos os custos. Custo variável unitário mais custo fixo unitário. Quanto é meu custo variável unitário? 25, a questão já deu. E quanto é meu custo fixo unitário? R$10, Então, no custeio por absorção vai dar quanto? R$35. Então, no custeio por absorção, o custo é 35. E o que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo, o que ficou em estoque. Então, vai ser 20 mil vezes 35, que vai dar quanto? Aí eu pego aqui a calculadora, 20 mil vezes 35, dá 700 mil. Então, 700 mil foi a resposta. E o que é que ele pergunta? O estoque final de produtos acabados para fins societários é de 700 mil. Isto aqui é verdade. Então, a única que foi verdade nessa prova foi isto aqui, pessoal. E aí, terminamos aqui as questões de contabilidade da prova de custos da banca MPOG. Aí aqui está o gabarito, CESP, aplicador, contador 2017. Item, gabarito, 70 errado, 71 errado, 72 errado, 73 errado, 74 errado, 75 certo, tá? Então, este foi o gabarito da prova e esta foi a nossa resolução da prova. Curso de Contabilidade Professor Moreira, trabalhando 24 horas por dia para sua aprovação. Até a próxima!